Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje nós vamos ilustrar um versículo escolhido por um seguidor lá do TikTok, ou aqui do TikTok, dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Esse é o versículo que nós vamos estudar hoje. Laura, quem é esse bom pastor? Por que ele se refere como pastor? Quem são as ovelhas? Por que elas são chamadas de ovelhas? Qual o significado disso? Nós vamos entender tudo isso no vídeo de hoje. Antes de nós tentarmos entender um versículo em específico, precisamos olhar o seu contexto, ou seja, o capítulo onde ele está inserido. Não devemos tirar conclusões de versículos isolados, porque, por exemplo, as heresias são formadas assim. Precisamos entender quem foi que falou o que está escrito nesse versículo, para quem falou e onde ele falou, onde está acontecendo tudo isso que está se referindo nesse versículo. Sabendo o básico do contexto, nós podemos interpretar um versículo da forma correta, com a dependência do Espírito Santo. Aqui no capítulo 10, Jesus está falando a uma multidão composta por judeus e gentios. De forma bem sucinta, judeu é todo aquele nascido da descendência de Abraão por parte de sangue, ou seja, judeu é a nomenclatura referente ao povo de Israel. Agora, gentil é aquele que não é judeu, basicamente. Eu, por exemplo, sou uma gentia, porque eu não sou judia, certo? Laura, mas eu já sabia disso aí, mas tem gente que não sabe. Ok, voltando ao contexto do versículo. Jesus vai contar uma parábola que envolve um curral, a porta desse curral, as ovelhas, o bom pastor, o falso pastor e o lobo. Nós vamos saber o significado de cada um desses elementos daqui a pouco. No momento em que Jesus conta essa parábola, os fariseus, o povo de Israel, na sua grande maioria, relutava a acreditar que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento para salvar a humanidade. Eles não estavam crendo de forma nenhuma. Jesus fazia sinais, maravilhas, mostrava na própria palavra de Deus, no próprio Antigo Testamento, que era o que tinha na época, que ele sim era o Messias, só que o povo de Israel tinha um coração duro, eles eram cegos. Mas por que eles eram cegos? Porque eles colocavam a tradição deles acima das escrituras. Para termos uma noção de como estava o relacionamento de Jesus com o seu povo, isto é, o povo de Israel, no versículo 8, ele vai afirmar que é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus disse isso para mostrar a eles que ele sim era o próprio Deus. E claro, o povo de Israel, sendo incrédulo, ficou irado e tentou tacar pedras em Jesus. Mas ele conseguiu se desviar e foi embora daquele lugar ali. No capítulo 9, Jesus vai curar um cego de nascença. E depois que ele cura esse cego, os fariseus vão lá, diretamente naquele cego, perguntar quem foi que fez isso. E o cego vai dizer, só que eles não vão acreditar. Mesmo com sinais, maravilhas, eles não acreditam. Eles relutam a acreditar que Jesus é sim o Filho de Deus. Até hoje em dia, grande parte do povo judeu não crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade. Pois bem, sabendo de tudo isso, podemos entender que o contexto de João 10,14 é Jesus pregando para uma multidão de judeus e gentios, sendo os judeus, grande parte desses judeus incrédulos, que tentavam até tacar pedra nele, porque taxavam ele de herege. E também nessa multidão tinham os gentios, que na sua grande maioria tinham o coração aquebrantado e estava disposto a ouvir o que Jesus falava, e grande parte desses gentios creram que ele sim era o Messias. A parábola. Geralmente história curta e, às vezes, comparação, baseada em fatos reais com o fim de ensinar lições de sabedoria, de moral ou de religião. Esse é o conceito de parábola. Jesus conta essa parábola do curral de ovelhas no capítulo 10 e, a partir do versículo 7, ele vai explicar. Com base nessa explicação, podemos entender que Jesus está falando de um curral de ovelhas onde há 2 rebanhos. O primeiro rebanho a ser tratado, que é o qual Jesus se refere primeiramente com essa parábola, é o povo de Israel. E o segundo rebanho são os gentios. Mas Laura, não me entra na cabeça por que ele chama o povo de Israel de ovelha e por que ele está chamando também os gentios de ovelha. Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Desde o Antigo Testamento, Deus se refere ao seu povo Israel como ovelhas. Por conta disso, a gente entende que Jesus aplica essa parábola primeiramente ao povo judeu e depois que ele vai aplicar essa parábola aos gentios. As ovelhas são animais extremamente dóceis e são presas naturais, ou seja, elas não são predadoras, elas não caçam outros animais, elas são a presa. E por conta disso elas andam em rebanho, para se proteger de predadores naturais. Então elas precisam de um pastor para protegê-las e também andam em rebanhos para maior proteção também. São animais que gostam de viver em comunidade. Se uma ovelha, por exemplo, andar sozinha, sem um pastor, andar sozinha, ela é uma caça muito fácil de ser abocanhada. Agora, se ela estiver com um rebanho, já fica um pouco mais difícil. E se esse rebanho tiver um pastor ali protegendo, aí que fica muito mais difícil para o predador ir lá e abocanhar uma das ovelhas. Nós, cristãos, também somos chamados de ovelhas, porque, repara só, cada um de nós não podemos ficar sem congregar. Precisamos congregar com os nossos irmãos. Precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Se você amputar um dos seus 10 dedos, o que vai acontecer com ele? Ele vai apodrecer. Por quê? Porque ele precisa estar conectado com a sua mão. Qualquer parte, qualquer membro do seu corpo, qualquer órgão, se ficar fora do seu corpo, ele vai apodrecer. Da mesma forma, somos nós. Nós precisamos andar em rebanhos e precisamos de um bom pastor. Ok, Laura, entendi essas ovelhas. Mas por que Jesus faz separação desses rebanhos? Por que ele fala primeiro de um rebanho que se trata de Israel e depois de um segundo rebanho deixado de canto, que é os gentios? Por que isso? Porque primeiramente Jesus veio para os judeus. Jesus veio da casa de Davi, pertence à tribo de Judá e é judeu. Ou seja, ele veio do povo judeu para o povo judeu. E ele respondendo disse, Jesus respondendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Laura, então Jesus veio para Israel? Ele não veio para os gentios? Calma. Ele veio para Israel primeiramente, porque ele é judeu e veio para os judeus. Que povo seria melhor do que o próprio Israel para pregar a palavra de Deus, do Messias que veio deles? Não tinha povo melhor do que eles, porém eles rejeitaram. Então Jesus teve que se voltar para os gentios e entregar a tarefa de pregar o evangelho aos gentios. E você sabia que lá na época de Jesus, os gentios eram considerados um povo rebelde? Porque eles não queriam seguir a Deus, o Deus de Israel? Pois é, olha só, Jesus veio para o seu povo o rejeitou e ele se voltou para o povo rebelde, os gentios. E o povo rebelde foi sensível e aceitou Jesus, e o povo que era abençoado, o povo de Deus, rejeitou Jesus. Vale ressaltar que não foi 100% do povo judeu que rejeitou Jesus, tá? Teve uma minoria, que é chamada de remanescentes, que creu sim que Jesus é o Filho de Deus, uma minoria. Assim como também tem uma minoria dos gentios que rejeitou Jesus, tá bom? Mas, de forma resumida, grande parte do povo judeu rejeitou Jesus e grande parte dos gentios aceitou Jesus. Entendido sobre as ovelhas, agora vamos falar sobre o pastor, sobre o bom pastor. Na pecuária, o papel de um pastor de ovelhas é cuidar tanto do bem-estar físico e emocional das ovelhas, como também protegê-las de predadores naturais, que foi o que a gente já falou nesse vídeo. No versículo 11, Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. E a partir daí, podemos entender melhor do que a parábola se trata. Fazendo um panorama geral, agora sim a gente vai entender o que é essa parábola, de forma um pouco resumida, porque a gente vai focar no versículo 14, lembra? Existe um curral de ovelhas, tá? Cuja porta desse curral e o bom pastor é o próprio Jesus. Todo aquele que não entra pela porta do curral e tenta entrar por outro lado a não ser a porta, e a gente sabe que a porta é Jesus, esse que tenta entrar por qualquer outro lugar menos pela porta é chamado de ladrão, mercenário e falso pastor, que ao invés de cuidar do rebanho, rouba, mata e destrói as ovelhas. Esse falso pastor a gente pode compreender como sendo os líderes religiosos da época de Jesus, porque eles, por conta de colocarem as suas tradições acima da Bíblia, não creram em Jesus e fizeram com que o povo de Israel não cresça também. Eles erraram e levaram a maior parte do povo de Israel a errar também. Por isso que eles são os falsos pastores. E é muito interessante ressaltar que em muitas passagens da Bíblia, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue, a mulher que foi pega em adultério, por exemplo, também, os oficiais, fariseus, escribas ali,
que estavam a todo tempo tentando questionar Jesus, pegar Jesus no pulo do gato, eles não estavam nem se importando com as ovelhas mesmo. E aqui muita gente pensa, eu já ouvi algumas vezes, que esse ladrão mercenário que vem para roubar, matar e destruir é o diabo. Só que no contexto está se tratando do falso pastor. O diabo, ele tá nessa parábola, porém ele é representado por outro elemento. E dentre aqueles elementos que a gente citou no começo do vídeo, você sabe, tem uma noção de quem é o diabo nessa parábola? Isso, o lobo. Ele vem para tragar as ovelhas. E uma coisa interessante é que quando Jesus diz que o lobo vem, o falso pastor foge. Porque justamente ele não tá nem aí para as ovelhas, mas ele vai reforçar que ele sim é o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14, agora sim a gente vai entender de forma maravilhosa, com a graça de Deus, o que esse versículo quer nos dizer. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A palavra conhecer aqui, ela tem um significado muito mais profundo do que meramente conhecer. Sabe quando você fala assim, conheço fulano de tal, por vista. Ele é da minha faculdade, vejo ele é de outra turma, eu conheço ele de vista. Conhecer pode ser nesse sentido. Porém, no sentido desse versículo, conhecer é muito mais profundo. Trata-se de um conhecimento profundo e relacional. Sugere que Jesus tem um relacionamento íntimo e pessoal com as suas ovelhas. Jesus conhece 100% das suas ovelhas. Jesus conhece 100% você. E da mesma forma, não 100% da mesma forma, já a gente vai entender. A gente, cristãos, ovelhas, conhecemos o nosso bom pastor, mas não 100%, como eu falei. Por quê? A gente só vai conhecer 100% Jesus lá no céu. Esse versículo é lindo demais, porque agora vemos por espelho, em enigma, Jesus no caso. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Vai chegar um dia que nós, cristãos, vamos conhecer Jesus por completo, face a face. Assim como você está olhando aqui a minha face agora, você vai olhar Jesus. Isso é maravilhoso. Essa tem que ser a nossa esperança. Esse tem que ser o nosso almejo todos os dias, ver Jesus face a face. Ok, Laura, mas aqui na Terra, como que eu faço para conhecer Jesus? A fonte principal é a Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que para termos um relacionamento profundo com Jesus, nós precisamos fazer as seguintes coisas. Primeiramente, orar. A oração é um diálogo, é uma conversa com Deus. Sabe um casamento, por exemplo? Você acha que um casamento dura sem diálogo, sem conversa? Não dura nada. E como que você acha que o seu relacionamento com Deus vai durar sem oração? Como que eu acho que o meu relacionamento com Deus vai durar sem oração, sem diálogo? Ele não vai durar. Nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos também jejuar, porque a palavra diz que nem só de pão viverá o homem. A gente precisa fazer jejum, a gente precisa mortificar a nossa carne para que o Espírito Santo cresça dentro de nós. Nós precisamos também ler a Bíblia, porque nós não vamos conhecer Jesus sem ler a Bíblia. Isso já foi dito aqui no vídeo, mas é importante frisar. Nós também precisamos reconhecer os nossos pecados e se arrepender perante a presença de Jesus, porque todos os dias nós falhamos e nós não vamos conseguir ter um relacionamento profundo com Jesus cheios de nós mesmos. Nós precisamos descer do nosso pedestal. A gente não tem que achar que a gente tá perfeito, que a gente é certo, que a gente não erra, que nós somos o bambambam. Nós não somos nada. Jesus é tudo. Nós precisamos dele. Amar a Deus acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos também é muito importante no nosso relacionamento com Deus. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Não tem como, tá? Jesus ama a todos, morreu por todos e nós devemos seguir o exemplo dele. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e entendido esse versículo, essa mensagem, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para ajudar você. E você que sabe a resposta de uma possível dúvida, também pode comentar aqui nos comentários, tá bom? Com a dependência do Espírito Santo. Obrigada por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.